fazer seus questionamentos, tá ok? Eu vou aqui compartilhar agora a tela do meu computador. Hoje a aula vai ser sobre as classificações da posse. Vocês já estão olhando a folha do material? Já está aparecendo na tela de vocês? Quando aparecer, me dá ok, por favor. Apareceu? Continuação de escrita no caderno? Isso. Vamos lá então. Direito das coisas, posse, espécies de posse e classificações da posse. Posse direta e posse indireta. Sabendo que o nosso Código Civil adotou em regra a teoria objetiva, vejamos as espécies de posse, começando pela posse direta e indireta. De fato, a posse pode ser desdobrada, surgindo a posse direta daquele que está com o bem. Quando tiver muito, eu vou falar um pouco rápido, que hoje o material, apesar de o conteúdo ser pequeno, o assunto ser pequeno, o material é um pouco extenso, tanto que eu só não coloquei nem a segunda parte da escrita do caderno, que os slides hoje ficaram bem extensos, ficaram com quase 30, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui, quem tiver com dúvida me fala, ou então se vocês entrarem em comum acordo a gente vai direto para os slides, depois vocês leem essa parte, o que vocês acharem melhor eu faço, tá? Mas eu vou continuando a leitura aqui, dando alguns breves comentários. Sabendo que o nosso Código Civil adotou em regra a teoria objetiva, vejamos as espécies de posse, começando pela posse direta e indireta. O que é um desdobramento da posse? Só existe desdobramento da posse quando houver uma relação jurídica que dê suporte, tá? Eu, proprietário do imóvel, quero alugar o meu imóvel. Eu estou com a posse direta do meu imóvel. Se eu for alugar esse imóvel para o locatário, eu continuarei com a posse indireta desse imóvel e o meu locatário ficará com a posse direta. Tá? Ele ficará com a posse direta porque ele vai ter o contato físico com a coisa, ele vai ter o contato físico com o imóvel. Eu não, eu como desdobrei a minha posse, eu dividi para outra pessoa, então eu continuo como possuidor, só que dessa forma é possuidor indireto. Essa teoria, ela é utilizada aqui no nosso Código Civil, ela veio daquela teoria objetiva de Hering, como nós falamos nas aulas anteriores. O Hering, o que ele colocou como posse, a teoria dele? É somente o contato físico com a coisa, diferentemente do Savigny. O Savigny, além de ter corpos, ele deveria ter ânimos domínio, ele deveria ter ânimo de ser dono, vontade de ser dono. Então, pela teoria de Savigny, o desdobramento da posse não existiria, porque o locatário ele não tem nenhuma vontade de ser dono desse imóvel. Ele só tem vontade de poder utilizar o imóvel e poder pagar, e a obrigação dele é pagar as contraprestações, pagar os aluguéis. Tá? Ou seja, o desdobramento da posse, que ela se transforma em posse direta e indireta, ela só acontece por causa da teoria de Hering, a teoria objetiva. Ok, galera? Vamos continuar. De fato, a posse pode ser desdobrada, surgindo a posse direta daquele que está com o bem, como, por exemplo, a posse do comodatário, do locatário, do arrendatário. Essa espécie não gera uso capião, tá? Eu já tinha até comentado com vocês em sala de aula, se não foi com vocês, foi com a outra turma. A teoria de Savigny ela é importante para esse tópico aí, para essa espécie para esse instituto civil, a uso capião, tá? Para você conseguir a uso capião de um imóvel, nós vamos ter aula depois sobre uso capião, mas só para adiantar, para a pessoa conseguir uso capião imóvel, ela vai se utilizar daquela teoria subjetivista do Savigny. Ela vai ter que ter corpos, ou seja, ela vai ter que ter a posse direta do imóvel ou indireta, e além disso tudo ela tem que ter o ânimos, ela vai ter que ter vontade de ser dono do imóvel.
ela somente só com corpos ela não consegue usucapiar o imóvel, tá? Mas lá para frente a gente vai aprofundar nesse tema. Por outro lado, existe a posse indireta, ou posse longa-manos. É uma posse exercida de longe, ainda que seja assim à distância. É possível manter o poder sobre a coisa e, portanto, ser possuidor, invocando, se necessário, a proteção possessória. É o caso do locador que vê a posse do imóvel locado ser esbulhada em razão de invasão. A ele se defere a proteção possessória, ainda que o possuidor direto não tome as providências para defender a sua posse. As ações possessórias entre o possuidor direto e o possuidor indireto, ela pode acontecer contra terceiros ou contra até ambos, tá? Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Eu aluguei o meu imóvel e esse locatário está na posse direta, eu continuo na minha posse indireta, só que esse sujeito já não paga aluguel tem 3 meses. E eu fiquei sabendo que nesse final de semana ele vai viajar para Búzios e o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou retomar minha posse. Eu vou entrar no meu imóvel e vou retomar a posse do imóvel, já que ele está inadimplente nos aluguéis. Tá? Isso não pode ocorrer, tá, gente? Isso não pode acontecer, tá? Só se for na milícia. O que esse locatário vai fazer para ele se defender? Ele vai entrar com uma ação possessória. Tá? Mesmo eu sendo proprietário, o locador do imóvel, com contrato de locação, o contrato de locação vai proteger esse sujeito. Eu não posso sair invadindo a casa dele só por causa de inadimplemento. Tá? Eu tenho que entrar com uma ação de despejo para poder tirar ele de lá, para poder transformar a posse dele, que a gente vai falar sobre esse outro tema, posse justa, numa posse precária. Vou cancelar esse contrato de locação e, consequentemente, eu vou conseguir o despejo. Tá? Eu não posso adentrar lá contra o imóvel dele, que está na posse dele, e simplesmente tirar ele do imóvel. Tá? Diferentemente da outra parte, contra terceiros. Final de semana ele viajou e viu uma pessoa invadindo o imóvel. Eu não tenho que ficar ligando para ele tomar atitude, para entrar com uma ação possessória. Eu posso entrar com uma ação possessória para proteger minha posse. Essa posse ela foi desdobrada, eu estou como possuidor indireto ou proprietário, também com a posse indireta, eu também tenho o direito da ação possessória para proteger a minha posse. Tá ok, gente? Vamos lá. Vamos falar agora sobre posse justa e posse injusta. Quanto à forma de aquisição, a posse pode ser justa ou injusta, tá? A posse justa, Código Civil, artigo 1200, é aquela que não está maculada, ou seja, que não é violenta, clandestina ou precária. Posse violenta, clandestina ou precária, vou fazer uma analogia que muitos doutrinadores se utilizam e eu também utilizo dessa analogia. Vamos comparar esses institutos do Código Civil com o Código Penal. A violenta, como se seria o roubo, tá? O artigo 157. A clandestina seria o furto e a precária, a apropriação indébita. Tá? Mal comparando esses institutos com os institutos do direito penal, elas foram, na realidade, foram tiradas desses institutos penais. A violenta é como se fosse um roubo, a clandestina um furto e a precária uma apropriação indébita, um estelionato. Tá? A gente vai desdobrar isso um pouco mais lá para frente. A posse injusta é assim a posse violenta, clandestina ou precária. Mister se faz verificar que a posse é qualificada como injusta em relação a determinada pessoa, ou seja, o possuidor que perdeu a posse em razão da violência, da clandestinidade ou da precariedade. Todavia, é justa contra terceiros, para a proteção possessória. Basta que a posse seja justa em face do adversário. Seja como for, vejamos as hipóteses tratadas no Código Civil quanto às máculas que inquinam a posse. Ou seja, essa posse, eu esbulhei um imóvel, eu invadi um imóvel. O proprietário viajou, fui lá, arrombei o portão, esbulhei, de forma violenta. Eu vou ter até proteção possessória, mas contra terceiros.
Se outra pessoa tentar esbulhar esse imóvel ou turbar, eu vou poder me utilizar com ações possessórias, não contra o possuidor, o primeiro possuidor. Que aquele possuidor ou proprietário ele foi prejudicado. Eu não posso atentar contra ele, mas contra terceiros eu posso sim me utilizar de ações possessórias para proteger a minha posse, mesmo que seja injusta, tá? Vamos lá. Todavia é justa contra terceiros, para proteção possessória. Basta que a posse seja justa em face do adversário. Seja como for, vejamos as hipóteses tratadas no Código Civil quanto às máculas que inquinam a posse. Letra A. Posse violenta. A violência inquina a posse, como ocorre, por exemplo, com o esbulho possessório com emprego de força. Enquanto ocorre violência, não há posse. Cessada a violência, a posse é injusta perante ao possuidor esbulhado, porém é posse. E mais, posse justa em face de terceiros. Voltando àquele exemplo que eu te falei para vocês sobre a minha proteção possessória contra terceiros. Posse clandestina é a posse daquele que a adquire sorrateiramente, sem violência, como ocorre, por exemplo, com a invasão na calada da noite, sem que o invasor, esbulhador, cometa qualquer violência contra o possuidor. Da mesma forma, cessada a clandestinidade, embora com origem injusta, passa a ser posse jurídica, gerando efeitos. Posse jurídica é posse justa, tá, gente? O termo jurídico certo é esse. Se vocês forem olhar muita sentença, o magistrado ele costuma muito utilizar a posse era jurídica, a posse não era jurídica, a posse jurídica é a posse justa e a posse não jurídica é a posse injusta. Passa a ser a posse jurídica, gerando efeitos e até justa em face de terceiros. Dizer que a posse é jurídica, embora injusta quanto à origem, significa dizer que essa posse gera efeitos jurídicos, como, por exemplo, a possibilidade de ações possessórias. De fato, ainda que a posse seja injusta, maculada pelos vícios da violência ou clandestinidade quanto à origem, não deixa de ser posse, e depois de cessados os atos violentos ou clandestinos, autoriza o possuidor que não foi molestado a requerer, inclusive, a uso capião. Tá? Vocês vão perceber que ela não é para sempre, não. Essa posse ela não é injusta para sempre, porque o direito não socorre a quem dorme. Se eu invadi um imóvel ou entrei de madrugada nesse imóvel sem qualquer tipo de violência, que seria a forma clandestina, e o proprietário não tomar nenhum tipo de atitude para poder me tirar daquele imóvel, pelo lapso de tempo que a gente vai ver futuramente, falando um pouco do uso capião, eu vou conseguir usucapiar esse imóvel, eu vou transformar essa posse em propriedade. Tá? Eu não posso ficar lá nesse imóvel ad eterno, preocupado que aquele proprietário daqui 20, 30 anos, depois de transformar numa mansão, ele simplesmente me tirar desse imóvel. Não, existe aquela função social que eu já até comentei com vocês. Função social da posse, função social da propriedade. Aqui no Brasil não existe a propriedade plena. Os proprietários estão passíveis de perder a propriedade deles. Se eles não derem função social à propriedade, eles vão perder os imóveis. Tá? Posse precária. A posse precária é aquela obtida com abuso de confiança. Portanto, esse vício se diferencia dos demais em razão do momento em que a mácula se configura. No caso do vício da precariedade, a posse inicialmente é justa, diferentemente dos demais vícios. Por que inicialmente essa posse é justa? Porque essa posse precária ela começou com a confiança do possuidor do bem, ou através de um contrato de locação, ou através de um comodato, ou através de um mútuo, ou através de aquela relação de dependência, que seria o caseiro, ele está lá porque o proprietário ou o possuidor autoriza eles estando lá, ou então uma mera tolerância, um irmão que mora nos fundos da sua casa, você deixa ele ficar morando ali. Então, enquanto que você tiver um contrato com essa pessoa, quando eu falo contrato, pode ser um contrato verbal ou contrato escrito,
A locação ou comodato ou outros tipos de contratos, eles não são exigidos em lei da forma escrita, eles podem ser verbais. Então, desde o momento que esse contrato está vigente, essa pessoa que está lá, ela está na posse justa, tá? Imagine o locatário, ele está na posse justa, tá? Ele está na posse justa porque ele está por força de um contrato de locação, tá? Ele ficou inadimplente, eu entrei com uma ação de despejo, a primeira coisa que eu vou pedir nessa ação de despejo é o desfazimento desse contrato de locação. O magistrado, ele autorizando o cancelamento desse contrato, automaticamente a posse que o locatário teria como justa, ela se transforma na posse precária, tá? Ela se transforma, tá? De posse justa, tá? Ele era o possuidor direto do meu bem e eu, como possuidor indireto, eu transferi essa posse direta para ele através de contrato de locação. A posse dele era totalmente justa por força desse contrato de locação. Desde o momento que ele ficou inadimplente ou quebrou alguma cláusula contratual ou o contrato se extinguiu e eu preciso fazer a retomada desse imóvel, ele se transforma ele continua na posse do imóvel, porém ele transmuta dessa posse justa para posse injusta de forma precária, tá? A posse só se torna injusta na medida em que a restituição não é levada a efeito, ocorrendo o denominado abuso de confiança. Podemos exemplificar a posse do comodatário, aquele que recebe o bem por contrato de empréstimo, comodato. Inicialmente é qualificado como posse justa. Todavia, se o comodatário não restituir o bem no momento determinado no contrato, Código Civil, artigo 397, ou em razão de notificação, caso não haja prazo, ou se o prazo inicial se prorrogar, passará a ser esbulhador, com posse injusta em razão da precariedade. É o que eu acabei de falar agora. Demais disso, a par de opiniões em sentido contrário, a precariedade não permite qualificar a posse como posse jurídica, ou seja, posse justa. Isso se afirma na exata medida em que não foi mencionada, como também não foi no direito anterior, nos casos em que a posse pode gerar efeitos quando cessam os atos que a qualificam como injusta, como a violência ou a clandestinidade. Mas o artigo 1203, ele deixa um pedacinho na primeira parte do artigo, ele fala sobre a interversão da posse. Não é intervenção, é interversão, tá? O artigo 1203 ele fala o seguinte: salvo prova em contrário, esse salvo prova em contrário já é intervenção da prova, ou seja, ele consegue transformar a posse dele injusta, precária, da forma justa, tá? Eu acho que eu já até passei um exercício desse tipo para vocês. Aquele exemplo do caseiro. O caseiro está lá 10 anos no imóvel, recebendo o seu salário, cuidando do imóvel, e o proprietário falece e ele percebe que passa um mês, 2 meses, o dinheiro não entra na conta dele, ele tenta entrar em contato com a família, não tem retorno, ele manda uma notificação, enfim, ele não consegue encontrar ninguém e ele escuta depois de muitos anos que aquele proprietário faleceu. Então, como ele morava na casa dos fundos, ele passou a tomar posse do imóvel da frente, ele já se sentindo como um proprietário, ele faz benfeitorias do imóvel, aluga o imóvel dos fundos, ou seja, para ele se transformou o proprietário daquele imóvel. Mas para ele conseguir transformar essa posse injusta, precária, da forma justa, ele tem que ter uma prova praticamente inequívoca. Ele tem que ter uma notificação, ele não vai entrar naquela modalidade do esbulho, da posse violenta ou precária, que subentende-se o que? Se eu invadi o imóvel, o proprietário, eu estou aqui há 10 anos, o proprietário ele simplesmente não apareceu, meu tempo de posse está contando. Não. Esse tipo de possuidor, esse possuidor que ele era o detentor na realidade, se transformando em posseiro, ele tem que ter uma prova, tá? Por isso que o artigo 1203 ele fala, salvo prova em contrário, tá? Salvo prova em contrário, se ele não tiver uma prova que ele tentou um contato com o antigo proprietário, que ele tentou saber o que está acontecendo, ele nunca vai ser o possuidor desse imóvel, tá?
É o que ratifica esse artigo aqui 1208. Se ele não tiver a prova, ele tá praticamente ferrado. Nesse sentido, o artigo 1208 do Código Civil não induz em posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos depois de cessar a violência ou clandestinidade. Ou seja, ele não fala sobre a posse precária, não. Ele só diz lá no início do artigo que os atos de mera permissão ou tolerância ela não é passível de ser transformada como uma posse justa, tá? Por isso é importante o artigo 1203, que fala da possibilidade da interversão. Por essa razão, entendo que a posse precária jamais pode gerar efeitos. Ora, o artigo 1208 não autoriza a aquisição da posse jurídica em razão da precariedade, assim como a posse precária manterá essa característica de não gerar alguns efeitos. Não poderá, por exemplo, autorizar a uso capião. Isso, repetindo, turma, se a pessoa, nesse exemplo do carteiro, ele se mantém inerte, tá? Se ele se mantém inerte durante longos anos e querendo cuidar da coisa como se fosse de uma outra pessoa, ele nunca vai gerar a uso capião desse imóvel. Tá? Agora, se ele se movimentar, conseguir provas robustas que sumiu, o proprietário abandonou o imóvel, até porque tem a função social, que é princípio constitucional, ele vai conseguir sim, tá, a uso capião desse bem imóvel. Mas se ele ficar inerte, como aquele esbulhador que entrou de forma violenta ou clandestina, ele pode ficar inerte. O tempo vai favorecer ele. O precário não. O precário ele precisa ter provas que ele tentou buscar informação do antigo possuidor, tá? De outro lado, não procede a ideia segundo a qual a posse convalesce depois de ano e dia, o que se afirmava em razão do Código de Processo Civil de 1939, que não permitia mais ação possessória depois desse prazo. Não é mais o caso, como veremos. Depois de um ano e um dia do esbulho, não é possível a obtenção de liminar, mas se permite a ação possessória ordinária até que o esbulhador adquira a propriedade por uso capião. Por fim, é mister verificar que o artigo 1200 do Código Civil não esgota as hipóteses de posse injusta, com efeito para exemplificar aquela que ingressa pacificamente na posse de um imóvel de outrem, sem se esconder, não usa a violência ou a clandestinidade para aquisição. Tampouco se trata de posse precária. Mesmo assim, a posse será injusta. Muito se fala, as pessoas que não trabalham nessa área imobiliária, em posse nova e posse velha. A posse nova é aquela posse de até um ano. Tá? A posse velha é de um ano e um dia para frente. Tá? Muita gente falava, se a pessoa ficar lá no imóvel, a pessoa que invadiu o imóvel do fulano, se esse cara ficar lá mais de um ano e um dia, não tem mais a proteção possessória, vai perder o imóvel. Não tem nada a ver com isso. Isso aí é instituto antigo, isso já foi sedimentado na jurisprudência brasileira. O que se fala hoje é a força de posse nova e força de posse velha, tá? Em questões de liminares. Se invadir o meu imóvel, eu tenho até um ano para entrar com uma ação de proteção possessória e pedir uma liminar, que eu seja reintegrado no meu imóvel. Tá? Passou de um ano e um dia, eu posso também pedir essa reintegração de posse, porém, se eu for pedir uma liminar, eu vou ter que me enquadrar lá nos artigos 300, 301, se eu não estou enganado ali no CPC, tá? Que é a fumaça do bom direito, a urgência, que eu vou perder a coisa, enfim, eu tenho que me enquadrar automaticamente nesses institutos, que é o 300, 301, 311, não estou lembrado muito bem de cabeça. Mas a posse de força nova, eu não preciso justificar nada. Eu comprovei que essa pessoa entrou no meu imóvel em até um ano, eu lá na minha petição já vou pedir a liminar do juiz que eu seja reintegrado rapidamente no imóvel. Tá? É para isso que serve a posse de força nova para a posse de força velha. Tá? Posse de boa-fé e posse de má-fé. Muita gente se fala, eu estou na posse de boa-fé, eu vou conseguir usucapiar esse imóvel, eu sempre estive de má-fé. Não, aquele cara está de má-fé, ele nunca vai conseguir usucapiar.
Esse instituto, posse de boa-fé e posse de má-fé, ele não tem nada a ver com posse justa ou posse injusta. O que configura na hora do uso capião é se essa posse ela continua ainda injusta ou se ela começou justa ou se nesse meio tempo ela já se configurou como justa e já tem um lapso de tempo, já está cumprindo os requisitos legais. A posse de boa-fé ela é um instituto que ela só serve para poder mensurar os efeitos dessa posse, tá? A posse de boa-fé ela somente ganha relevância com relação à posse em se tratando de uso capião, disputa sobre frutos, benfeitorias da coisa, definição de responsabilidade, perda ou deteriorização da coisa, tá? Só para isso que serve a esse instituto, posse de boa-fé e posse de má-fé, tá? A posse também pode ser qualificada em posse de boa-fé e posse de má-fé. A posse de boa-fé, Código Civil, artigo 1201, é a posse daquele que ignora a injustiça da posse durante todo o prazo que a exerce, artigo 1202. Por outro lado, a posse de má-fé é a posse daquele que não ignora a injustiça da posse. O fato de a posse ser de má-fé não impede que o possuidor, e vejam que é considerado como tal, propõe as ações possessórias em face de terceiros. A classificação da posse como de boa-fé é importante para as benfeitorias, para a posse-trabalho e para uso capião, mas não para as ações possessórias. Ou seja, ações possessórias pouco importa se a pessoa está de boa-fé ou ela está de má-fé. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu tenho um processo do meu tio, que ele mora ali na... Qual o nome daqui? Um loteamento que tem ali em Paciência, que é de uma loteadora chamada Sagrado Coração, é perto de Manguariba, depois do Guanabara, entre Guanabara e Manguariba, não sei se os senhores conhecem. Ali na Brasil tem um loteamento ali antigo, que meu tio comprou um terreno, e terreno bonitinho dessa loteadora, e deu uma confusão há mais de 20 anos atrás que a loteadora não colocou encanamento, não colocou poste de iluminação, enfim, todo mundo foi parar no judiciário, tá? E o acordo dessa loteadora foi que as pessoas se isentassem dos pagamentos das parcelas vincendas. Deu quitação para todo mundo e eles colocaram lá o que tinha que colocar. E do lado da casa do meu tio tinha um outro terreno que não tinha sido vendido. Passou mais 10 anos, o terreno vazio, com mato alto. O que meu tio fez? Ele tomou posse. Cercou o terreno, começou a criar galinha, porco, plantou um monte de árvores frutíferas e está lá há mais de 20 anos com esse terreno, como possuidor. E hoje, de uns 7 anos para cá, ele construiu uma casa lá para o filho dele, onde o filho dele casou, está morando. O que a loteadora fez? Entrou com uma ação reivindicatória. Como ele é proprietário do imóvel, ela entrou com uma ação reivindicatória, tá? E ela está reivindicando o domínio. Então, na defesa, eu sou advogado do meu tio, eu estou alegando pelo prazo, tá? E a defesa da reivindicatória é sempre a uso capião. Tá? Eu vou alegar que meu tio está lá há mais de 20 anos, sem ser molestado, sem ser perturbado, de forma mansa, pacífica. Se ele entrou da forma justa ou injusta, se foi de forma precária, se foi violento, isso não importa. Pelo prazo, ele já tem o direito de posse ali sobre o imóvel. Agora, vamos supor que esse meu tio ele perda o direito da posse dele na justiça. O juiz vai lá, olha, não, realmente esse imóvel tem que voltar para a loteadora, que eles são os possuidores, teu tio está lá de má-fé. Então, esse instituto da má-fé, ela vai majorar o quê? As benfeitorias que meu tio vai ter perante o imóvel. Se for configurado uma posse de boa-fé, a loteadora vai ter que indenizar as benfeitorias que ele fez lá, a construção que ele fez, os melhoramentos do terreno. Ele vai ter direito a não indenizar os frutos, tá? Se for de má-fé, ele teria que indenizar todo esse período para a loteadora. Ele pode se utilizar também, se for de má-fé, se for de boa-fé, desculpa, a retenção das benfeitorias. Vamos supor que ele construiu uma casa lá de 500 mil e esse terreno esteja valendo 100 mil. Aí o juiz falou assim, não, realmente o imóvel é da loteadora, mas o fulano aqui, a loteadora tem que indenizar
o proprietário. Enquanto que não indenizar o meu tio, ele pode reter as benfeitorias, ou seja, ele não sai enquanto a loteadora pagar as benfeitorias a ele, tá? Isso aí ela só é uma vantagem para quem esteja de boa fé do imóvel. Essas benfeitorias seriam as necessárias e as outras. A gente vai ler um pouco mais aqui para frente. Vamos lá. Por outro lado, a posse de má-fé é a posse daquele que não ignora a injustiça da posse. O fato de a posse ser de má-fé não impede que o possuidor, e veja o que é considerado como tal, proponha as ações possessórias em face de terceiros. A classificação da posse como de boa-fé é importante para as benfeitorias, para a posse-trabalho e para uso capião, mas não para as ações possessórias. Nesse sentido, o possuidor de boa-fé faz jus às benfeitorias úteis e necessárias, podendo levantar as voluptuárias. Demais disso, tem direito à retenção e faz jus aos frutos percebidos. Por sua vez, o possuidor de má-fé faz jus apenas às benfeitorias necessárias, sem direito à retenção. Aquilo que eu falei para vocês. Ele tem até direito de perceber essas benfeitorias necessárias, mas ele não pode reter. Tá? Se ele perder lá judicialmente, no exemplo do meu tio vai ter que ralar. A loteadora vai conseguir a reintegração desse imóvel dele. O máximo que o meu tio vai poder fazer é uma ação de regresso para poder cobrar essas benfeitorias. Ou no próprio processo entrar com uma execução. Tá? Mas se discutir sobre domínio ou a posse lá do imóvel já vai estar encerrado. Tá? Sem direito à retenção. Além disso, responde pelos frutos colhidos e que deixou de colher, tendo direito apenas às despesas de produção. A posse de boa-fé gera, juntamente com outros requisitos, uma espécie de desapropriação privada. É a chamada posse-trabalho, esculpida nos artigos 1228, parágrafos 4 e 5º, cujos requisitos são: posse ininterrupta, de interesse social e econômico relevante, extensa área, boa-fé, número considerável de pessoas, lapso temporal de 5 anos. A consequência é uma sentença fixando a indenização devida ao proprietário, que valerá como título aquisitivo. A posse ininterrupta de boa-fé é passível de identificação, sendo caracterizada como posse justa ou a posse daquele que ignora a mácula de sua posse. Todavia, os demais requisitos, como extensa área e um número considerável de pessoas, demandarão percussiente análise do juiz em cada caso, em razão da ausência de parâmetros legais para a sua definição. Esse pedacinho aqui vocês podem até ignorar, que isso aqui fala um pouco de desapropriação, que pode ser exemplificada na posse-trabalho. Posse-trabalho é aquela posse de área rural, ou então a pessoa com um terreno muito grande na área urbana, que ele deu uma função rural para aquele tipo de terreno. Vamos abrir agora os nossos slides. Alguma dúvida até agora? Ninguém me perguntou nada? Estão comigo? Tá todo mundo comigo? Ah, tá, que susto. Pensei que tinha caído a internet, eu tô falando aqui por horas. Gente, qualquer coisa, abre o microfone e me pergunta, hein? Vamos lá, vamos para os nossos slides. Agora vocês vão conseguir clarear, porque agora tem vários exemplos, tem exercício. Agora vocês vão conseguir palpar esses institutos da posse. Já abriu os slides para vocês? Já abriu, gente, o slide? Vamos lá, então. Principais classificações da posse. Nos termos da melhor doutrina, a classificação tem como objeto identificar e individualizar o instituto, para melhor entender seus efeitos jurídicos. Sendo assim, são as seguintes classificações. Classificação quanto ao elemento, pessoa, coisa. Letra A. Posse direta ou imediata. É aquela exercida por quem detém o exercício físico sobre a coisa. Exemplo, locatário por concessão do locador. É aquilo que a gente já falou naquele material de escrita do caderno.
Tá? Quem está sempre na posse direta é quem está com contato físico com o bem. Tá? Letra B, posse indireta ou mediata, também denominada bifurcação ou concorrência ou sobreposição de posses. Ocorre quando duas ou mais pessoas têm posse sobre o mesmo bem, mas em graus diferentes, ficando uma delas privada do uso imediato da coisa. Exemplo, o comodante e o locador. Comodante é para quem empresta, que está se utilizando do contrato de comodato, para quem está emprestando o imóvel, ou bem imóvel ou imóvel para outra pessoa. Tá? É o comodante, é quem está emprestando, e o comodatário é para quem está recebendo de forma gratuita. E o locador é quem está alugando o imóvel, e o locatário é para quem está recebendo esse imóvel em aluguel, tá? Na troca das contraprestações que seriam os aluguéis. Tá? Se duas ou mais pessoas exercem posse sobre o mesmo bem e no mesmo grau, haverá composse. Exemplo, os vários herdeiros antes da partilha do acervo. Ou seja, eu e mais dois irmãos, nós vivemos no mesmo imóvel. Herdamos esse imóvel da minha mãe que faleceu. Tá? Então não tem desdobramento da posse. Tá? Não existe essa de posse direta. Eu tenho a posse direta, minha irmã tem a posse direta. Ah, eu moro no imóvel, a minha irmã mora na rua de trás, ela tem a posse indireta. Não, não. A posse, é como se fosse um condomínio. 3 pessoas herdam um imóvel e na hora de registrar esse formal de partilha, depois do inventário feito, ela leva lá no registro de imóveis um imóvel que era de uma pessoa só, que era da minha mãe. Esse imóvel ele vai ficar em condomínio. Eu, Flaviano e mais 2 irmãs. Nós vamos ficar em condomínio do mesmo bem. Tá? Enquanto esse formal de partilha, enquanto esse inventário não finalizar, nós teremos a composse. Tá? Nós não teremos direito de propriedade. Lembra que eu falei em sala de aula? Proprietário é aquele que tem um título, uma escritura definitiva, lavrada em cartório de notas e levada ao registro de imóveis. Esse é o proprietário. Esse tem um domínio do bem. Tá? Então, enquanto que esse inventário não for terminado, para poder divulgar quem são os novos proprietários, esse imóvel ele fica simplesmente na posse de alguma pessoa, tá? De algum herdeiro ou de algum testamenteiro. Isso aí vocês vão olhar isso profundamente nas aulas de Civil 8, testamento, inventário, partilha, essas coisas. Mas agora falando do nosso Instituto de Posse, a composse ela não tem nada a ver com a posse direta ou a posse indireta. Eu e minhas 2 irmãs, voltando a esse exemplo, nós estamos em composse desse imóvel e vamos alugar o imóvel a uma terceira pessoa. Eu e minhas irmãs, nós vamos ter a posse indireta como locadores e esse locatário ele terá a posse direta, tá? Não confunda os 2 institutos. Quando vocês lerem em algum local ou escutarem em algum local sobre composse, ela não tem nada a ver com o Instituto da Posse Direta ou Posse Indireta. Tá? Vamos lá. Conforme o artigo 1197, bem como o enunciado número 76 do STJ, a principal característica da posse direta é a sua temporariedade. Importa notar ainda que tanto o possuidor direto quanto o indireto têm posse. Logo, ambos têm legitimidade para propor ação possessória em face do terceiro intruso. Já falamos isso naquele primeiro material. Ademais, o possuidor direto também tem ação possessória em face do indireto. Acima, como o indireto, tem ação possessória em face do direto. Neste caso, quando a posse deste último tornar-se precária, melhores exemplos, no caso de violação de usufruto e direito real de habitação do cônjuge sobrevivente. Vamos supor que eu seja casado e... Deixa eu melhorar esse exemplo. Vamos supor que eu não seja casado, eu esteja em união estável com uma pessoa. Nós adquirimos um imóvel durante o tempo de união estável e separamos. Tá? Eu voltei para a casa do meu pai e ela voltou para a casa da mãe dela. Tá? Então,
melhor, ela continuou no imóvel. Eu fui para casa do meu pai, ela continuou no imóvel. E ela simplesmente ela não quer colocar o imóvel à venda, ela não quer pagar o meu percentual da locação, já que ela está morando no imóvel. Vamos supor que esse imóvel, se fosse locado, ele valeria R$ 1.000. Então ela deveria me indenizar mensalmente um valor de R$ 500. Ou então, se esse imóvel, porventura, valer R$ 100.000, como ela quer ficar com o imóvel, ela deveria me indenizar se fosse R$ 100.000, deveria me indenizar em R$ 50.000. Ela não quer fazer nada disso. Então eu vou ter que entrar com uma ação possessória, tá, contra ela, para a gente poder discutir, para nós ficarmos em composse, tá? Em composse. Como nós já estamos em composse, ela está na posse direta desse imóvel. E eu também estou na posse direta desse imóvel, mesmo estando fora do imóvel, mas a discussão, como ela vai parar no judiciário, o juiz, geralmente, ele decide pela venda do bem, para não gerar nenhum tipo de confusão. Primeiramente, ele faz a audiência de conciliação ou de justificação. Ele pergunta se a outra parte quer comprar o percentual da outra ou quer pagar os aluguéis. Não tendo acordo, ele simplesmente manda vender o imóvel e que seja dividido entre as partes. Tá? Alguém está com o microfone aberto aí para fazer pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Quem é que está com o microfone aberto? Vamos lá. Posse direta e indireta. Desdobramento da posse. Artigo 1197 do Código Civil. Para adotarmos a teoria objetiva de Hering e, portanto, ser a posse exteriorização da propriedade, nos é possível conceber o desdobramento da posse entre duas pessoas. Ou seja, há no ordenamento jurídico pátrio a compreensão de que é possível que sobre o mesmo bem incidam em paralelo dois poderes de ingerência sobre a coisa, uma exercendo a posse direta, a que mantém o contato físico com a coisa, e a outra a posse indireta, pessoa que desdobrou temporariamente a sua posse. Direito pessoal. Exemplos de desdobramento da posse no direito pessoal: locação, comodato, depósito. O direito real, a gente sabe que, acho que foi no primeiro dia de aula que eu coloquei lá um quadrozinho no nosso quadro lá da faculdade, como é que é dividido os direitos reais. Tem um direito real pleno, que é a propriedade plena, e esse proprietário pleno, ele pode limitar os direitos reais sobre a coisa, através de gozo ou fruição ou de garantia. De garantia seria um penhor, uma hipoteca, uma anticresse. E gozo e fruição, ela pode ser entendida como superfície, servidões, uso, usufruto, habitação, direito do premitente comprador, concessão de usos especiais para fim de moradias, concessão do direito real de laje, concessão do direito real de uso. Tá? Então ele pode ser desmembrado pela forma pessoal ou pela forma real. Tá? Agora eu vou botar um exercíciozinho para a gente poder fazer um caso concreto. Agora vocês vão conseguir visualizar. Vou querer que vocês opinem, tá? Paula possui uma propriedade composta por duas residências em uma mesma área. Trata-se de um pequeno prédio de 2 andares, com via de acesso independente, cujo imóvel inferior é um único constituído de vaga para automóvel. Ou seja, Paula tem 2 imóveis, eu chamo de apartamento tipo casa. Um fica no térreo e o outro no segundo andar. As entradas são independentes, o imóvel de baixo tem um quintal grande, que seria a garagem. A Paula, ela mora no imóvel de cima, que do lado tem um corredorzinho, que seria a servidão, que ela tem acesso à rua. Ela não precisa passar pelo quintal de baixo para ela ter acesso ao quintal de cima, tá? Paula reside no imóvel superior e estabeleceu um contrato de locação com Adriana, que reside no outro imóvel. Ainda que tenha realizado o negócio jurídico com a locatária, a locadora, que é a Paula, manteve em seu poder as chaves de acesso à entrada do imóvel vizinho
e lá estaciona o seu automóvel diariamente. Tá? O problema está no fato de que a referida vaga não foi cedida pela locatária que paga pelo imóvel em sua integralidade, está errada essa palavra, em sua integralidade, mas a locadora, entendendo por bem ter direito sobre a sua propriedade, faz uso sem qualquer cerimônia. Incomodada por tal situação, Adriana procura seu advogado e recebe as seguintes orientações. Desculpa, vocês entenderam aqui a problemática, né? A Paula alugou o imóvel para a Adriana mora no imóvel de baixo, não tem nenhuma cláusula no contrato de locação dizendo que a Paula pode utilizar a garagem da Adriana, tá? Porque a Adriana está na posse direta e a Paula tem a posse indireta do imóvel de baixo, que ela desdobrou através de um contrato de locação, tá? Então ela tá, o que a Paula está fazendo na realidade ali? Ela está esbulhando o imóvel de baixo. Tá? A gente vai ter, já falei milhões de vezes lá na frente, a gente vai ter aula sobre usucapião, esbulho, ações possessórias. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas verificando aqui esse problema, a Paula ela simplesmente está entrando na residência de outra pessoa para poder entrar, guardar o carro dela, tem a chave sem autorização da Adriana. Tá? Alguém quer opinar o que a Adriana pode fazer ou não? Se a Adriana está certa de reclamar? Se a Paula está certinha de, não, o imóvel é meu, eu sou proprietário, eu entro a hora que eu quiser, apesar de estar alocado. O que vocês acham? Vamos, gente, abre o microfone, vamos participar. Por quê? Qual o seu nome? Viviane, quem está com a posse direta e quem está com a posse indireta nessa situação? Isso. Isso aí, isso aí. Alguém discorda da Viviane? Tem alguma opinião em contrário? Tem alguma pergunta no chat? Tá, vamos lá, vamos ver a resposta esperada. Vamos lá, o enunciado. Você está certíssimo, tá, Viviane? O enunciado narra um negócio jurídico realizado entre o possuidor direto e o possuidor indireto sobre uma propriedade. Ocorre que, pelo fato de o titular da propriedade ter cedido o uso do seu imóvel para um terceiro, este passa a ter direito à posse e uso sobre o bem, ou seja, passa a ser o possuidor direto. É a Adriana nesse caso. Houve um desdobramento da posse plena sobre o mesmo bem por força do contrato de locação, e por isso o possuidor direto adquire o poder temporário em virtude de direito que não anula a posse indireta, mas que também não dá permissão ao proprietário de fazer uso do bem locado de forma abusiva. Sendo assim... Oi, quem abriu o microfone? Ninguém? Vamos lá. Sendo assim, o possuidor direto, ou seja, a Adriana, a locatária, poderá defender a sua posse contra o indireto, que seria Paula, ainda que este seja o proprietário do imóvel objeto do contrato de locação, dando-lhe o direito de reclamar a área utilizada pela locadora, exigindo inclusive a entrega das chaves da entrada, pedir indenização ou negociar um valor de abatimento. Artigo 1197. Deixa eu ler esse artigo para vocês. Hoje eu estou lendo muitos poucos artigos para vocês, que eu estou correndo. Artigo 1197. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Ou seja, a Adriana, que é a possuidora direta, ela pode entrar com uma ação de proteção possessória contra o possuidor indireto, que seria a Paula nesse exemplo.
tá? Bem simples, bem fácil. Esse tipo de pergunta cai muito em concurso público, cai em prova de OAB. Isso aqui chove. Quando cai direitos reais, direito imobiliário, em qualquer tipo de concurso cai esse tipo de exemplo. Esse, aquele do caseiro, cai muito. Vamos falar agora, vamos voltar nesse tema, posse exclusiva e composse. Apesar de a posse presumir-se exclusiva, o direito civil pátrio admite a composse pro indiviso, que vem a ser a possibilidade do exercício dos direitos possessórios por duas ou mais pessoas sobre uma coisa indivisível. Isto é, aquela que não se pode dividir sem que se destrua a própria substância da coisa, ou então que não se pode partir por força de lei ou da vontade das partes. É aquele exemplo que eu falei para vocês sobre o imóvel, que é minhas duas irmãs. A gente não tem como dividir um imóvel. Até tem, às vezes, em casos peculiares, como dividir um imóvel. Mas a substância do imóvel, for um imóvel só, um imóvel de 1 quarto, 2 quartos, não tem como dividir. Então, o artigo 1199, ele fala sobre a posse pró-indivisa, tá? Imagina um cavalo. Lá no direito das obrigações, eles dão muitos exemplos sobre o cavalo. É uma obrigação que não tem como dividir, a coisa que não tem como dividir. Então, imagina um cavalo, 3 proprietários de um cavalo. Como é que vai dividir? Ela é pró-indiviso. Todos vão ficar como compossuidores, vão ficar exercendo essa composse, tá? Também pode ser pró-diviso. Pró-diviso, vocês conseguem ver se vocês conseguem visualizar 3 casas no terreno, tá? O proprietário faleceu, deixou 3 filhos e tinham 3 imóveis nesse terreno. Aí consegue se vislumbrar, visualizar 3 imóveis, cada um fica com um imóvel. Se algum desses se sentir prejudicado, o meu irmão mora lá na frente com um casarão com piscina e eu tô com essa meia água aqui atrás. Ele vai procurar o judiciário para poder fazer uma recomposição, tá? Artigo 1199. Se 2 ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contando que não excluam o dos outros compossuidores. Invadir esse imóvel, voltando ao meu exemplo, eu com as minhas irmãs, eu não preciso da autorização das minhas outras 2 irmãs para entrar com uma ação de proteção possessória. Tá? Como nós três temos os mesmos direitos e deveres, eu vou entrar com uma ação possessória, tá? Para poder defender a nossa posse. Exercício. Em relação à posse exclusiva e composse, aponte a afirmativa incorreta. Alternativa A. Na composse, pró-indiviso. Guarda isso, pró-indiviso é porque não pode se dividir. A pró-diviso, ela pode e sempre ela é dividida. Letra A. Na composse pró-indiviso, não se pode dividir a coisa sem que haja sua destruição ou por força de lei ou vontade das partes. A composse pró-diviso ocorre quando os compossuidores estabelecem a divisão de fato sobre a coisa. Aquele exemplo que eu falei das casinhas, das 3 casinhas com 3 herdeiros. Diante de terceiros, os compossuidores pró-diviso não podem propor ação possessória para a defesa da coisa em sua totalidade. Letra D. A composse pró-indiviso ocorre quando todos exercem simultaneamente os poderes de fato sobre a coisa. E a letra A, nenhuma das alternativas. A resposta é a letra C. Lógico, né? Diante de terceiros, os compossuidores pró-diviso não podem propor ação possessória para defender a coisa em sua totalidade. Não existe isso. Fundamento. Fundamentação, artigo 1199. Se 2 ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada um exercer sobre ela atos possessórios, contando que não excluam os dos outros compossuidores. Mais um caso concreto. Pedro e Simone possuem uma residência adquirida conjuntamente durante o período em que conviveram juntos. Agora, em processo de dissolução da união estável, estão partilhando seus bens, incluindo este imóvel pertencente ao casal.
Ou seja, Pedro e Simone foram. Eu acho que eu até falei sobre esse exercício aqui alguns minutos atrás. Pedro e Simone, eles conviveram um certo tempo e adquiriram um imóvel, tá? Vamos continuar. Atualmente, ambos estão residindo, cada qual com seus respectivos pais. No entanto, Pedro pretende dispor o imóvel para locação, enquanto Simone tem intenções de vendê-lo. Olha só a confusão. Pedro quer alugar o imóvel e a Simone quer vender. Este impasse leva o casal a procurar por um advogado para resolver seus direitos sobre um único imóvel sem que haja prejuízo para um ou para outro. Como advogado do casal, dê a orientação. Alguém quer dar uma luz sobre esse exercício? Então, você como advogado, você vai atender os dois ao mesmo tempo. Eles vão chegar brigando. O Pedro falando, não, eu quero vender, Simone quer alocar o imóvel. Não, é o Pedro que quer alocar, né? O Pedro quer alocar e a Simone quer vender. Uhum. E se ninguém. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Alexandre, se ninguém tiver dinheiro. Exatamente. Isso. Isso. Mas se o Pedro não tiver o dinheiro para poder indenizar a Simone, ou a Simone não tiver o dinheiro para poder indenizar o Pedro, enquanto que eles não tiverem um consenso, e se esse problema chegar no judiciário, nada poderá ser feito, tá? Vamos supor que a Simone tem a chave do imóvel e o Pedro não tem a chave do imóvel. Eu, como advogado da Simone, se a Simone fosse Flaviana, eu me antecipei e aluguei o imóvel. Esse processo está demorando muito tempo. O que eu vou orientar a Simone a fazer? Não pode, teoricamente não pode. Mas já que ela fez, o que eu posso orientar de que forma a Simone? Simone, você isso, repassa, faz todo mês você faz uma consignação judicialmente, ou então você vai lá deposita a metade do valor do aluguel, enquanto que não resolver esse imbróglio judicialmente. Que fatalmente lá na frente o juiz vai olhar que tá rolando essa confusão, um quer alugar, outro quer vender, o juiz vai mandar vender. Ele não vai falar, alugue e vocês dividem. Não. Ele vai passar o facão e falar assim, não, vocês vão ter que vender o imóvel. Ah, eu quero alugar. Você vai pegar teus 50%, você vai comprar o seu imóvel, você aluga o seu imóvel. O problema é que ele só não pode ficar sem solução. A resposta, vamos lá. A narrativa trata de composse sobre um imóvel, visto ser uma propriedade adquirida conjuntamente pelo casal durante o período de união estável. A composse exige o exercício dos atos possessórios por duas ou mais pessoas, configurando-se uma situação excepcional de posse, pois, em regra, é exercício exclusivo do titular e que anula a dos outros. Artigo 1199. No entanto, a composse referida se traduz pela posse de coisa indivisa, ou seja, aquele imóvel é indiviso, em decorrência de um contrato entre os compossuidores ou uma relação jurídica com base na lei, que é a união estável. Então, ainda que os compossuidores tenham intenções distintas quanto à destinação do bem comum, é preciso chegar ao consenso e partilhar o patrimônio, sendo mais viável, para o caso, a venda do imóvel e a divisão do valor,
justamente pela impossibilidade de divisão do bem sem que haja um prejuízo físico, para que cada qual exerça o seu direito de posse, tanto para alugar, tanto para vender. É exatamente aquilo que a gente estava conversando, como o Alexandre falou. Se o menino lá ele não tiver o dinheiro, se ele tiver o dinheiro, é mais fácil, ele indeniza a Simone. Se ele não tiver o dinheiro, nem ela tiver o dinheiro para ela comprar a parte dela, o imóvel tem que ser vendido, tá? E se não entrar em consenso, o juiz vai decidir, tá? O juiz está ali para isso, tá ok, gente? Alguém tem alguma opinião diversa? Pode, pode. Tudo que eles acordarem, isso acontece muito quando tem criança envolvida. Eu vejo muito acontecer. O homem. Isso. Isso, exatamente, eles fazem esse tipo de acordo. Ah, nós compramos um imóvel em comum, em vez de você pagar a minha parte, como esse imóvel valeria R$ 1.000, você não precisa me indenizar em R$ 500 todo mês. Pode utilizar esses R$ 500 em alimentos. Se o juiz estipular R$ 1.500 em alimentos para o pai pode invocar, olha só, eu não fiz a partilha, apesar de ter sido feito o divórcio, eu não fiz a partilha do meu apartamento. Eu ainda continuo em condomínio com a minha ex-mulher. Nós somos os dois proprietários. Nós achamos da melhor forma ser feito dessa situação. Então eu vou pagar 1.000, e em vez de ela me pagar 500, que ela pagaria em forma de aluguel, que é os outros 50% do imóvel, eu vou abrir mão desses R$ 500 e ele vai entrar no valor dos alimentos de R$ 1.500. Isso acontece muito. Isso é mais do que normal. Tá? Isso é geralmente quando o homem ele tem pelo menos um mínimo de consciência para não colocar os filhos na rua, né? Vamos prosseguir. Mais um exercício. Em relação ao desdobramento da posse, aponte a afirmativa correta. Afirmativa. Deixa eu dar um gole na água aqui. Afirmativa correta. Letra A. Tanto o possuidor direto quanto o indireto têm legitimidade para propor ação possessória em face de terceiro intruso. Letra B. A posse indireta ou mediata se caracteriza pelo exercício físico sobre a coisa. Letra C. O exercício da posse concorrente por mais de uma pessoa em diferente grau sobre múltiplos bens denomina-se composse. Letra D. A posse direta ou imediata se caracteriza pela concorrência ou sobreposição de posses. A alternativa certa é a A. Tanto o possuidor direto quanto o indireto têm legitimidade para propor ação possessória em face do terceiro intruso. Fundamentação, artigo 1197 e o enunciado número 76. O possuidor direto ou o indireto tem posse. Ambos têm legitimidade para propor ação possessória em face de terceiro intruso. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Prosseguindo. Classificações quanto à presença de vícios. Artigo 1200 do Código Civil. Deixa eu ler o artigo 1200 para vocês. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Eles são chamados os vícios objetivos, tá, gente? Quando se fala em posse justa e posse injusta, eles são os vícios objetivos da posse, tá? Os vícios subjetivos da posse é a posse de boa-fé e a posse de má-fé. Esses são os vícios subjetivos. Os vícios objetivos é a posse justa e a posse injusta. Ok?
Vamos lá, posse justa. Artigo 1200 do Código Civil. Determina a posse justa ser aquela que não possui os vícios da violência, clandestinidade e precariedade. Posse injusta é aquela que possui algum dos vícios previstos no artigo 1200, ou seja, os vícios da violência, clandestinidade e precariedade. Elas não são cumulativas, tá? Pode ser qualquer uma das três. Violenta é adquirida mediante força física ou grave ameaça. É um vício de aquisição, é um vício de aquisição ou de origem. É o inverso da posse mansa e pacífica. Clandestina é adquirida às escondidas, de forma oculta, do proprietário e também é um vício de aquisição ou de origem. É o inverso da posse pública. Precária é obtida na forma de abuso de confiança, ou seja, muito parecida como uma apropriação indevida ou estelionato. Exemplo, locatário que não devolve um bem quando do término do contrato. Continuação. Conforme muito bem aponta a doutrina, os critérios não são cumulativos, bastando apenas um deles, bem como as consequências jurídicas são: a posse, ainda que injusta, tem direito às ações possessórias contra terceiros, salvo contra quem foi tomada a coisa. Letra B. Conforme o artigo 1208, as posses violentas e clandestinas se convalidam, o que não ocorre com a posse precária. O que não ocorre com a posse precária é uma pergunta. Ocorre sim, de acordo com o artigo 1203, que é aquele instituto da interversão. Tá? Deixa eu ler o artigo 1208 para vocês. Artigo 1208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade. É aquilo que eu repito mais uma vez aos senhores. O direito não socorre a quem dorme. Se a pessoa invadiu o terreno de forma violenta ou clandestina, pouco importa. Se o proprietário não agiu, ele vai perder a posse dele sim. Tá? Ela vai se convalidar. Ela vai se transformar de injusta para justa. Tá? Observação. Conforme o TJ, RG, processo número tal, enquanto não houver posse justa, não há posse passível de uso capião. Ou seja, enquanto que essa posse for injusta, ela não vai se transformar, ela não vai começar a correr aquele prazo prescricional para a pedida da uso capião. Tá? A uso capião ela começa a contar o prazo, só se leva em consideração dos prazos da uso capião com as posses justas. Tá? Enquanto que ela permanecer injusta, ela nunca vai ser usucapida esse tipo de posse. Atenção! Os vícios da violência, clandestinidade ou precariedade não influenciam nos frutos, benfeitorias e responsabilidade. Tal situação somente será oferida na posse de boa ou má fé. Tá? Esses institutos aqui, ou a posse justa ou injusta, repito, ela é um vício objetivo, ela não tem nada a ver com frutos, benfeitorias ou responsabilidade do possuidor ou do detentor. Isso tudo é questão de vício subjetivo, que é a posse de boa fé e a posse de má fé. Exercício. Em relação à posse justa e injusta, aponte a afirmativa incorreta. As posses decorrentes de atos de violência, clandestinidade ou precariedade não convalidam, ou seja, elas nunca se transformam em posse justa. Correto ou incorreto? Letra B. A posse é injusta quando decorre de atos de violência, clandestinidade ou se perfazem de forma precária. Letra C. As posses decorrentes de atos de violência e clandestinidade convalidam, já os decorrentes de precariedade não. Letra D. A posse justa é aquela que não apresenta qualquer vício determinado por lei. Logo,
deve ser mansa, pacífica e incorreta. A questão incorreta é a letra A. As posses decorrentes de atos de violência, clandestinidade ou precariedade não convalidam. Totalmente incorreta, né? Fundamentação, artigo 1208. As posses violentas e clandestinas se convalidam, o que não ocorre com a posse precária, haja visto ou estabelecido na lei civil. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade. Nós já vimos, repito, artigo 1203, salvo prova em contrária, a posse precária, ela convalida sim, mas a pessoa tem que ter uma prova. Ela precisa ficar inerte como o esbulhador que entrou de forma clandestina ou violenta. Classificação quanto à presença de boa-fé, artigo 1201, ou de má-fé. Deixa eu ler o 1201. Não, já li para vocês. Na presente classificação, diferentemente da anterior, faz-se alusão ao vício subjetivo da posse. Subjetivo, pois se analisa a conduta do possuidor, a sua ignorância fática ou jurídica no tocante ao conhecimento da legitimidade da posse. O possuidor de boa-fé é aquele que se julga legítimo titular do bem. Traz consigo elementos fáticos que o auxiliam a convencer o juízo de que não reunia condições de conhecer alguma vicissitude que lhe impedisse de adquirir o bem. Ou seja, é um vício subjetivo, é algo subjetivo, ele tem que comprovar lá para o magistrado que ele não sabia de nada. Eu adentrei no imóvel de boa fé, ou seja, não estava de má fé, ou então adquiri essa posse. Se foi de um esbulhador, o cara invadiu o terreno e vendeu para ele, depois de um certo tempo. E ele acreditou naquele papel, que essa pessoa vendeu para ele o imóvel, se passando que tinha lá posse mansa e pacífica durante 30 anos. Ou seja, essa pessoa está de boa fé. Caso ele venha perder esse imóvel, porventura uma ação reivindicatória para o proprietário do imóvel, ele pelo menos vai conseguir recuperar as benfeitorias, reter as benfeitorias, não vai precisar indenizar os frutos ao proprietário. Tá? Enfim, esse vício subjetivo ele é mais para poder mensurar essas questões das ações possessórias. Deixa eu falar outra coisa na transformação da posse de boa-fé para má-fé. Voltando a esse exemplo dessa pessoa que comprou esse imóvel e está com boa-fé. Ele não sabia que esse imóvel foi esbulhado. Essa posse dele de boa-fé ela vai se transformar em má-fé automaticamente após a citação. Tá? Se ele foi citado pelo proprietário do imóvel, se for uma ação reivindicatória, o proprietário do imóvel entrou com uma ação reivindicatória em face do antigo esbulhador, não encontrou e entrou em face do ocupante agora que não sabe nem quem é, que está no imóvel dele. A partir daquela data que ele foi citado, essa posse de boa-fé dessa pessoa ela já se transforma de má-fé, porque ela já sabe o que está acontecendo. Ou seja, se ela não construiu nada, esse processo ele vai durar uns 10 anos, até esse proprietário recuperar o imóvel dele. Depois da citação, esse possuidor de boa-fé se transformou em má-fé, ele construiu uma mansão e ele quiser reter as benfeitorias, ele não vai conseguir, porque ele já está de má-fé. Tá? Ele já se transformou no possuidor de má-fé. Ele não adianta alegar em juízo, não, mas aqui, eu comprei esse terreno antes de ser citado. O proprietário do imóvel alega assim, não, realmente, você comprou antes, você estava de boa-fé, porém você construiu esse imóvel depois da citação, só para você conseguir reter as benfeitorias. O juiz vai sentenciar em favor do proprietário antigo e o possuidor antes boa-fé e agora má-fé não vai conseguir reter benfeitoria nenhuma. Tá? Vamos lá, artigo 1201 é de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Os efeitos da posse de má-fé e boa-fé está nos artigos 1214 a 1222 do Código Civil. Conforme já ventilado, temos os princípios gerais do Código Civil, tendo como princípio da boa-fé objetiva um dos mais importantes entre eles. Porém, havendo ainda a aplicação da boa-fé subjetiva, que é o que a gente está falando agora.
a boa-fé subjetiva. Sendo assim, conforme o professor Adalberto Pascoaloto, a boa-fé objetiva é aquela ativada na conduta ética, de garantia da fidelidade, não violentando a confiança. Já a boa-fé subjetiva está intrinsecamente ligada ao plano da intenção de caráter normativo, ou seja, somente como verdadeira regra de conduta daquele que negocia. Retomando a ideia de boa-fé objetiva, conforme o Silvio de Salvo Venosa e Judite Martins Costa, deve o agente direcionar sua ação com determinados padrões, de forma honrada, cumprindo sua palavra, bem como não causando prejuízos desnecessários a outrem. Porém, nas questões atinentes aos direitos das coisas, conforme Judite Martins Costa, aplica-se a boa-fé subjetiva que denota o estado de consciência ou convencimento individual de agir conforme ao direito, pois ela analisa a intenção do sujeito em relação à coisa, ou seja, eu devo cumprir o que está na lei para manter a minha posse. Requisitos para que exista a boa-fé subjetiva. Para que exista posse de boa-fé subjetiva referente à posse, devemos analisar o disposto do artigo 1201, que dispõe: quem ignora os vícios que iniciaram a posse, violência, clandestina e precária, presunção iuris tanto, quando tiver justo título. Quanto ao elemento dos vícios, o que temos é a nítida ignorância do vício, ainda que o mesmo esteja presente. Observação: a expressão justo título é equivocada, pois dá a ideia de algo a mais que o título, enquanto na verdade é algo a menos do que o título. Justo título pode ser um papelzinho de pão, aquele exemplo do possuidor de boa-fé. Ele comprou a posse lá do esbulhador, e essa pessoa pegou um papel de pão e escreveu lá: eu sou o possuidor de boa-fé da forma mansa e pacífica, durante 30 anos sem ser molestado e vendo, faço a cessão dos meus direitos possessórios para fulano de tal. Aquilo já serve como justo título, não precisa ser uma escritura lavrada em cartório, ou batida à máquina, ou feita no computador e impresso pela impressora. Qualquer tipo de documentação, ela serve como justo título. Mas o que é justo título? Lembre-se do exemplo de seu Pedro, que trouxe um recibo em folha de caderno a fim de comprovar seu justo título. Para a doutrina clássica, o justo título seria o ato formalizado e hábil à transferência da posse. Exemplo: formal de partilha registrado. Todavia, a doutrina moderna, à luz do princípio da função social, mitiga este entendimento para tornar desnecessária a exigência de uma escritura ou documento formal, segundo o enunciado 303 da Quarta Jornada de Direito Civil. Consequências importantes. Conforme o enunciado 302 do STJ, justo título é, para posse de boa-fé, o ato jurídico capaz de transmitir a posse ad uso capionem, observado o disposto do artigo 113 do Código Civil. Esse tipo de posse é aquela que a pessoa está pedindo a uso capião, tá? Não é a proteção possessória. Quanto ao justo título, pouco importa se é por instrumento público ou particular, conforme enunciado 303 do Conselho da Justiça Federal do STJ. São aquelas jornadas que ela se transforma em jurisprudência, em doutrina. São informes doutrinários. Conforme o artigo 1219, o possuidor de boa-fé terá direito à indenização das benfeitorias úteis e necessárias, bem como o direito à retenção às benfeitorias voluptuárias. Já o possuidor de má-fé somente tem direito das benfeitorias necessárias. Vocês perceberam a diferença do possuidor de boa-fé para o possuidor de má-fé? O possuidor de boa-fé tem muito mais direitos do que o possuidor de má-fé. Mesmo que seja mínima também, o possuidor de má-fé também tem. Nesse exemplo aqui, ele, apesar de não conseguir a retenção das benfeitorias, ele consegue perceber as benfeitorias necessárias.
O que é retenção de benfeitorias? É quando essa pessoa ela perde, ela vai ser reintegrada da posse, ela tem que desocupar o imóvel. Se o magistrado ele observar que houve as benfeitorias ali, esse proprietário vai ter que indenizar o antigo possuidor. Tá? Se ele não tiver o dinheiro para poder indenizar, o possuidor de boa-fé ele vai permanecer no imóvel. O possuidor de má-fé, não, ele vai ter que sair. Ou seja, ele não vai ter direito à retenção das benfeitorias. Retenção das benfeitorias nada mais é do que a pessoa ficar lá no imóvel até ele ser indenizado. Tá? Se a pessoa, porventura, vencer um processo judicial desse e não tiver dinheiro para poder indenizar o possuidor, não adiantou de nada. Casuística, mais um caso concreto. Décio residia em um imóvel alugado em um bairro afastado da capital. Ao observar que havia uma pequena residência localizada próxima à sua, consciente de que o proprietário fazia visitas anual ao imóvel, Décio decidiu extinguir o contrato de locação vigente e mudou-se para esta outra residência, porém sem estabelecer qualquer tipo de negócio jurídico com Bruno, o proprietário. Ainda assim, Décio, como se dono fosse, realizou reformas e benfeitorias necessárias. No semestre seguinte, em visita, Bruno se deparou com Décio instalado em seu imóvel sem seu prévio conhecimento, providenciando imediatamente um registro de ocorrência policial e procura por um advogado. Sendo assim, como advogado de Bruno, faça a defesa. Entender a situação que aconteceu aqui, né? O Décio, ele morava numa casa alugada e ele percebeu que o Bruno, proprietário do imóvel, ia lá pelo menos uma vez por ano cuidar do imóvel dele. O imóvel do Bruno não estava abandonado, ele estava dando a função social ao imóvel. Então o que o Décio fez? Ele esbulhou o imóvel de Bruno. Tá? Além de esbulhar, ele reformou o imóvel e ainda fez benfeitorias necessárias. Então, nesse caso concreto aqui, qual a orientação que o advogado vai fazer para o Bruno? Vou passar logo aqui para a resposta. Resposta esperada. O enunciado narra a posse do imóvel eivada de má-fé, haja vista a intenção do oportunista em tomar o imóvel para sua moradia, mesmo ciente de que se trata de propriedade alheia, cujo titular faz visitas regulares ao local. Acrescido a este fato, ao tomar ciência do esbulho, o proprietário realizou registro policial para corroborar o ato. Sendo assim, por não ter o possuidor a boa-fé regida no Código Civil, nesse caso aqui o possuidor é o Décio, fato que impede a aquisição da coisa e do direito de retenção, contudo, permitir o ressarcimento pelas benfeitorias necessárias realizadas, caberá ao real proprietário o direito de propor ação para ser reintegrado na posse de seu bem. Artigos 1201 e 1220. Tá? Então vocês perceberam que esse Décio, ele é um possuidor de má-fé, ele sabia que o imóvel tinha um proprietário, mas ele foi lá, invadiu o imóvel a si mesmo. Então, mas mesmo ele cometendo esse ato ilícito, ele vai ser indenizado pelas benfeitorias necessárias do imóvel. Porém, ele não tem direito à retenção das benfeitorias. Tá? O Bruno, que é o proprietário do imóvel, ele vai ser reintegrado no imóvel. Ok? Exercício. Em relação à posse de boa-fé e posse de má-fé, aponte a afirmativa correta. Letra A. O possuidor de boa-fé tem o direito sobre o bem, mas não tem direito aos frutos deste percebidos. Letra B. Na posse de boa-fé, o possuidor desconhece do vício ou do impedimento a que poderia ocorrer para a aquisição do bem. Letra C. O possuidor de boa-fé responde pela perda ou deterioração da coisa, independentemente de quem deu causa. A presunção de boa-fé independe da existência do justo título ou da lei expressa para sua admissão. Resposta letra B.
Na posse de boa-fé, o possuidor desconhece do vício ou do impedimento a que poderia ocorrer para a aquisição do bem. Vamos lá, vamos falar sobre os efeitos, as consequências e efeitos. Analisaremos nesse tópico, conforme se aponta, os efeitos materiais da posse, ou seja, frutos, benfeitorias, responsabilidade e uso capião, pois os elementos processuais serão analisados a seguir. Frutos. Dispõe inicialmente o artigo 95 que os frutos são separados do bem principal, ou seja, são acessórios, sem a diminuição deste. Já os produtos, há a retirada do principal com sua diminuição. Em decorrência disto, a classificação criada pela doutrina discorre que os frutos podem ser frutos naturais, da essência da própria coisa, frutos industriais, atividade humana, frutos civis, relação jurídica econômica, rendimentos, frutos pendentes, ligado à própria coisa, mas não colhidos, frutos percebidos, já separados, frutos estantes, armazenados, e frutos percipiendos, os que já deveriam ter sido colhidos, e frutos consumidos, já colhidos e não existentes mais. Tal apontamento anterior é importante para relatar que os efeitos do possuidor de boa-fé e má-fé terão direitos e deveres distintos, sendo que o artigo 1214 destaca que o possuidor de boa-fé tem direito aos frutos percebidos, bem como, uma vez findada a boa-fé, o mesmo tem direito à retenção dos custos de produção e custeio. Ou seja, mais uma consequência da posse de boa-fé. Tá? Vamos dar um exemplo aí apesar de frutos, não é só frutos. Vamos dar um exemplo da mangueira. Esse possuidor ele tem uma mangueira no quintal dele e como ele está de boa-fé, ele não precisa indenizar ao proprietário os frutos que ele já comeu, que ele já vendeu, enfim. Agora, desde o momento que ele foi citado, ele se transformou como possuidor de má-fé, ele não terá mais direito à retenção dos frutos, mas ele vai ter só direito à retenção que se chama dos custos de produção e custeio. Ou seja, se ele está continuando vendendo aquelas frutas ali, aquelas mangas, ele tem que pelo menos tem que ser indenizado pelo que ele gastou, né? Pela produção de comercialização, distribuição, de marketing, essas coisas. Vamos dar o exemplo da locação. O possuidor de boa-fé, ele não precisa indenizar aquele tempo que ele ficou lá. Que o proprietário ele pode pedir na petição inicial dele. Ele, além de pedir a reintegração da posse, ele pode reivindicar os 10 anos que o cara está lá. Eu deixei de lucrar 10 anos de aluguel. Se o possuidor for de boa-fé, isso vai por terra. Agora, se for um possuidor de má-fé, ele vai ter que indenizar sim o proprietário do imóvel. Tá? Letra B. Já o possuidor de má-fé, conforme o artigo 1216, determina será responsável por todos os frutos, ou seja, o proprietário tem direito à indenização sobre todos eles. É aquilo que eu acabei de falar. Quanto aos produtos, a questão é mais delicada, pois não há regulamentação e a questão nos termos da doutrina deve ser resolvida nos termos do enriquecimento sem causa. É uma saída. Os frutos decorrem do próprio principal. Já as benfeitorias são introduzidas no bem principal artificialmente pelo homem. As benfeitorias podem ser necessárias, são as fundamentais ao bem principal, pois têm como finalidade conservar ou evitar a deteriorização do bem. Exemplo, telhado. Úteis, aumento ou facilitação do uso da coisa. Exemplo, instalação de métodos de segurança. E a alternativa C, que é voluptuárias, são as decorrentes a mero deleite ou luxo. Exemplo, piscina. Lembra-se que não podem ser confundidas as benfeitorias com pertenças, que não seguem o principal. Artigo 96 do Código, 93 do Código. Porém, cuidado, pois os conceitos acima podem variar de acordo com a destinação fática e localização do bem, bem como são os seus efeitos. Conforme o artigo 1219, o possuidor de boa-fé
tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluputuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis, ou seja, esses benefícios o possuidor de má-fé não tem. Retenção, aqui ele só pode ser indenizado pelas as benfeitorias necessárias. Já conforme o artigo 1220, o possuidor de má-fé será ressarcido somente as benfeitorias necessárias, não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluputuárias. Conforme o artigo 1217, o possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deteriorização da coisa, a que não der causa, ou seja, é a responsabilidade subjetiva. Todavia, conforme a jurisprudência e a doutrina, tal situação não engloba o dolo ou a culpa em sentido estrito, respeito de um dever pré-existente. Já o possuidor de má-fé responde pela perda ou deteriorização da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante, o que aproxima esta responsabilidade à teoria do risco integral conforme o artigo 1218. Direito de usucapiar. Tanto a posse de má-fé como de boa-fé trazem um efeito quanto ao direito de usucapião. Os dois sujeitos, tanto de boa-fé como de má-fé, eles podem usucapiar um imóvel, tá, gente? Porém, o referido instituto será estudado mais adiante, tanto para bens móveis ou para bens imóveis. Repito, esses efeitos do possuidor de boa-fé e má-fé é só para esse pedacinho aí, 1210 até o 1222. Esses efeitos de benfeitorias, de retenção, de indenização, tá? Só para isso. A acessão da posse é possível sendo a soma do tempo da posse do atual possuidor com a de seus antecessores. O objetivo é obter uma maior rapidez na usucapião. Nem sempre a soma das posses é interessante, pois com a soma destas, a posse atual pode passar a conter as características da anterior. Conforme o artigo 1207, a acessão da posse pode ser por duas modalidades. A primeira, por sucessão hereditária, e a segunda, no caso de união da contagem da posse anterior. Aquele exemplo daquele fulano que comprou imóvel de uma pessoa, tem um justo título que ele comprou um papelzinho de pão, que já está contando ali, ele comprou de uma pessoa que já tinha 10 anos, ele tem mais 10, eu vou comprar a posse dele, daqui 10 anos eu vou ter 30 anos de posse, que eu vou poder acumular, vou poder somar o tempo de posse, que futuramente eu posso se utilizar numa ação de usucapião. Acabou. Pessoal, dúvidas? Vamos abrir os microfones. Nenhuma dúvida no chat. Vamos, galera, vamos abrir o microfone. Galera, alguém tem alguma dúvida, tirando a dúvida da aula de hoje, sobre a nossa avaliação? Galera, eu tô sempre disponível no privado do WhatsApp, tá? E pode inclusive me ligar, tá? Desculpa te interromper, pode falar. Só não tá o material da aula de hoje, tá, gente? A aula de hoje eu vou colocar amanhã, mais tardar no sábado, tá? As questões, tanto, repito, as questões dos casos concretos, como aquele questionário, vocês vão olhar lá, concurso para juiz, concurso para procurador, deve ser dificílima, negativo. Vocês vão perceber que as questões são bem fáceis. Vocês assistindo às aulas. Quem não assistiu a aula ou simplesmente leu o material,
Vocês não vão precisar nem ficar procurando resposta no Google dessas questões. Vocês vão conseguir matar. Algo muito simples. E semana que vem eu vou aguardar todos aqui em sala de aula, mesmo que seja virtualmente. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Quem quiser abrir a câmera pode abrir, tá? Menos quem tiver pelado, por favor. Quem tiver pelado não abra a câmera. Mas quem tiver com cachorro no colo, com criança, podem abrir a câmera de vocês. Todos me escutaram bem? Essa aula está sendo gravada, depois eu vou disponibilizar para vocês também. Graças a Deus, né? Agora é porque eu tô no escritório, cara. Se eu tivesse em casa ia cair toda hora. Eu já falei isso, não sei se foi para vocês, eu venho pro escritório para poder aplicar essas aulas. Porque lá em casa a internet da Oi, a internet da Oi é horrível. Fica caindo toda hora. Gente, alguém tá com alguma dúvida? Vou ter que encerrar que já vou emendar na outra aula de Civil 6. Tem alunos aí que também vão assistir Civil 6, né? É. Então, gente, qualquer dúvida, eu estou disponível. Todos vocês têm meu telefone, tem e-mail, tem WhatsApp. Qualquer dúvida é só me chamar no privado, tá ok? Desejo a todos vocês, quem puder, fique em casa. É, Como? Valeu, obrigado, cara. Obrigado, obrigado mesmo. E espero que todos continuem com saúde, todos vocês e os familiares. E até a próxima quinta-feira. Vou aguardar todos vocês, tá? Um abraço, gente.